A paz do Senhor Jesus para você, meus irmãos. Espero que o seu dia tenha sido um dia maravilhoso, cheio de muita paz, da graça de Deus e de muita coisa boa, tá? Nós estamos dando início a mais um culto aqui na Adebrai Sergipe Simão Dias. Esperamos contar com você aí do outro lado, compartilhando, curtindo, interagindo conosco, tá? A sua participação é de muita importância. Seu pedido de oração, tá? É muito importante para nós. Conversa conosco, diz as suas necessidades. Tá? Que aqui a gente vai estar intercedendo por cada um de vocês. E agora nós iremos dar início ao nosso culto. E eu quero convidar você que está do outro lado. Primeiro faz o seguinte. Aí o ambiente onde você está. Se estiver assistindo pela televisão, glória a Deus. Mas se não tiver, desliga a televisão. Tá? Faz aí o ambiente onde você está, um ambiente de culto. Então eu quero convidar você para ficarmos de pé, para a gente fazer uma oração, para dar início ao nosso culto. Querido Deus e amado Pai, a Ti damos graça, por esse dia que o Senhor nos concedeu, e essa noite a qual o Senhor nos trouxe até aqui, para louvar, bendizer e engrandecer o Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pelos milagres operados na vida do seu povo. Toma, Deus, em nome de Jesus, a cada um de nós em Tuas mãos. Nós somos gratos, Pai, por cada uma das coisas que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela finança, pelo alimento. Continua, Deus, abençoando, Pai, com toda sorte de bênção. Pai, visita, Senhor, a cada lar agora, nesta hora. Aonde tiver, Senhor, uma família sentada, reunida, assistindo, Senhor, esse culto. Pai, opera de forma poderosa nesta noite. Essa é a minha oração. Eu oro já te agradecendo, porque creio que o Senhor já providenciou para glória, honra, louvor e exaltação do teu nome. Você pode dizer amém? Aleluias. Queridos, agora nós iremos ouvir um hino da harpa, tá? Aproveita, pega a tua harpa, louva junto conosco, tá? Deus abençoe. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor.
Aleluias, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós iremos ouvir mais um hino da nossa harpa cristã. Acompanha conosco. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fracos, vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos revezes em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Ô glória, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você para ficar mais uma vez em pé, para a gente fazer a leitura da palavra. Primeira epístola de João. Primeira epístola de João, no capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Eu vou lendo e você vai acompanhando comigo, tá bom? Primeira epístola de João,
capítulo 5, do verso 14 ao 21, que diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é verdadeiro, Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Quero convidar você para fazer mais uma oração. Quero rogar as orações pela minha vida, pelo ministério, pelo nosso pastor presidente, juntamente com sua família, por cada um dos pastores e suas famílias, cada um dos irmãos, juntamente com suas famílias. Tá? Nós necessitamos, nesse momento, de estar muito mais próximo, através das nossas orações. Tá? Muito mais próximo. Eu quero convidar aqui a irmã Patrícia para fazer essa oração. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Oh Deus. Nós chegamos neste lugar, meu Deus, então somente para te engrandecer, Espírito Santo. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento, Aleluia. Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro a cada lar, meu Pai. É Deus. Que o Senhor possa alcançar cada vida. Aleluia. Que o Senhor possa fortalecer, nos ajudar, nos dar força. Que o Senhor possa nos receber graça, meu Pai. Que o Senhor venha estar conosco neste momento difícil, meu Pai. Que o Senhor Jesus Cristo, Pai, possa estar nos enchendo do Espírito Santo. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Que o Senhor não venha deixar a tua igreja se calar. Entra, Deus. Mas venha se dobrar diante da tua graça, porque o Senhor é grande e maravilhoso. Aleluia. Fica conosco, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um louvor? Vamos. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei
poder me levantar. Censuras, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo, tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem segura. Me agasalha no teu manto de ternura, ó, me transportas como vento sobre o mar. Favor,
me deixes, Senhor. Aleluia. Não me deixe, Senhor. A minha alma grita, chora, implora. Não me deixe, Senhor. Nem por um instante. Nem por um instante. Queridos, eu não vou tomar mais tempo. Que a gente quer ouvir a palavra. E eu quero não terminar muito tarde também. Tá? E eu quero convidar aqui o evangelista Eduardo, que vai ser o canal que Deus vai utilizar nessa noite para falar ao meu coração e ao seu coração. Tá? Nós iremos orar por ele agora. Querido Deus e amado Pai, a Ti dou graça pela vida do Teu Filho. Pai, fala conosco através do canal que será Ele. Usa, Senhor, o Teu Filho através do Teu Espírito Santo para ir, Senhor, onde nós não conseguimos ir. Fala no mais profundo, Senhor, da nossa alma. Pai, nós queremos Te ouvir. O Teu Filho está aqui, Senhor, à Tua disposição. Então, abre, Senhor, o nosso coração e a nossa mente para estarmos receptivos à Tua palavra nessa noite, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Pode se assentar, irmã Patrícia. É com alegria que a gente retorna a esse lugar, a essa igreja, a esse lugar. Tantas histórias vividas por mim, por vocês que estão em casa, e que nós entendemos que é o nosso lugar de aconchego, a casa do nosso Pai, onde nós temos o prazer de vir aqui para adorar e para glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu queria que, por favor, você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Capítulo de número 6 do livro de Juízes, a partir do versículo 1. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Só que antes que você leia junto comigo, claro, eu lendo daqui, você ouvindo daí e participando também, eu queria, com a permissão do pastor da igreja, que está aqui à minha esquerda, só falar algo rapidamente aqui para vocês. Olhar bem para a tela do celular do irmão Duval, que está aqui do meu lado direito, para falar para vocês. Nós estamos em uma crise. Claro, estamos vivendo uma pandemia. E na primeira vez que eu estive aqui, eu expliquei que pandemia nada mais é do que uma epidemia descontrolada. É claro. Nós estamos passando mais ou menos no dia 46º ou 47º. Eu não tenho a precisão para informar para vocês agora. Deveria ter visto com mais calma. Mas nós já estamos quase no 50º dia. Se eu disser para você que não existe um perigo, seria mentira. Existe um perigo real, claro. Temos que tomar cuidado, com certeza. Mas talvez você que esteja em casa não saiba o cuidado e o zelo que esse culto aqui ele tem. Primeiro, todos os microfones são higienizados com álcool. Hoje foi eu quem fiz isso, tá certo? O cuidado que o pastor dessa igreja tem tido com os cultos e com a frequência tem sido para obedecer às normas que a Secretaria da Saúde tem passado através das autoridades para que nós estejamos cumprindo à risca uma a uma. Só para vocês entenderem que estão em casa, está aqui conosco 5 pessoas. Eu
o pastor à minha esquerda, tem uma criança do lado dele, a mais ou menos 1,5 metro dele. Do outro lado tem uma irmã a mais ou menos uns 4, 5 metros de mim. E a uns 3 metros de mim o irmão Duval, que está aqui na sonorização e controlando essa questão da mídia. Então estamos obedecendo criteriosamente a questão que é nos passada em relação ao culto. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Em tempos de crise, e aqui eu quero abrir um parêntese aqui, existem 3 coisas essenciais que não podem parar. 3 coisas que não podem parar. Primeira coisa, a parte econômica não pode parar em tempo de crise. A segunda coisa que não pode parar, o sistema de saúde, ele não pode parar também. E a terceira coisa, a atividade religiosa não pode parar em tempo de crise. E vou lhe explicar o porquê. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que não é o caso e não será, em nome de Jesus, o Estado, a parte econômica não poderia parar. Porque se o Estado parasse e o PIB daquela nação caísse, a nação que estava em guerra, no caso, as nações que estavam se degladiando na Primeira e Segunda Guerra Mundial, ficariam sem o poder econômico da sua própria nação para financiar, em termos bélicos, aquilo que eles necessitavam para continuar a batalha. A segunda coisa é que não parava de forma nenhuma, hospitais e saúde, não poderia parar. Todo soldado que estava ferido precisava procurar um médico, e por isso o sistema de saúde não parava. Os hospitais, as casas estavam abertas para receber um contingente enorme de pessoas que durante a guerra, que durante a crise, eram solicitadas a procurarem para que a sua saúde, claro, fosse restabelecida. E a terceira coisa, e é aqui o nosso ponto, as atividades religiosas não poderiam parar. Por quê? Porque na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora que eu e você precisamos de uma palavra para acalentar o nosso coração, é que nós vamos nos lembrar que existe um Deus, que Ele é poderoso e que Ele precisa ser buscado. Eu estou dizendo isso para que nós venhamos a entender que em tempos de crise é necessário que a palavra de Deus ela seja pregada. E agora, com todo respeito, eu me dirijo às autoridades, àqueles que têm competência, aos órgãos competentes, que nos entendam que a nossa prioridade e aquilo que nós queremos não é desobedecê-los de forma nenhuma, não é de ir contra aquilo que é passado ao pastor da igreja, ao ministério de Madureira, mas a nossa prerrogativa é de pregar o evangelho e a palavra de Deus. Talvez esteja me escutando aí no outro lado alguém que está depressivo, alguém que está precisando de uma palavra de Deus, alguém que está enfermo, não com coronavírus, queira Deus que não, mas com outras enfermidades, e que não está tendo, por causa dessa pandemia e desse tempo de crise, o auxílio psicológico necessário para que ele possa passar essa crise e ele saia dessa situação de enfermidade, ele saia dessa depressão e ele consiga retomar a sua vida. Mas talvez ouvindo a palavra de Deus hoje à noite ou nos cultos que antecederam, essa pessoa angariou forças em seu coração para continuar seguindo a sua vida e ele entendeu que a palavra de Deus é completamente necessária para a reestruturação do homem. Então fica aqui um apelo para que a igreja ela tenha livre condição de pregar o evangelho de Jesus. Só isso. Se eu estivesse dizendo para vocês aqui que nós estamos querendo que aqui nesse momento estivessem 100, 200 pessoas, não é esse o nosso desejo. O nosso desejo é apenas pregar a palavra de Deus, obedecendo às normas, entendendo a gravidade da situação, mas não deixando de lado a ordem expressa do Senhor quando Ele disse, ide e pregai. Eu ouvi hoje uma coisa de uma pessoa que eu não concordei. É uma pessoa crente que conhece a palavra. Essa pessoa olhou para mim e disse, agora é hora de escutar a palavra e de buscar a Deus dentro da sua própria casa. Para que igreja? E eu não concordei. Porque se na hora da necessidade nós não nos levantarmos como pregoeiro daquilo que o Senhor ordenou, pouca é a nossa força. Então o culto é necessário sim. A palavra precisa ser pregada? Sim. Porque existem pessoas que necessitam da presença de Deus. Tá certo? Então, apenas não é uma repreensão, não é um alerta, é só um pedido
para que nós tenhamos condições de pregar a palavra sem impedimento, obedecendo às normas, obedecendo às autoridades, mas não deixando de obedecer o nosso Deus e de pregar a sua santa e bendita palavra, tá bom? Que Deus abençoe nosso município, que Deus abençoe as autoridades constituídas, a polícia militar, o prefeito dessa cidade, o primeiro mandatário, todo o secretariado da saúde, todos aqueles que estão envolvidos no combate do coronavírus. A nossa oração é que vocês sejam bem-sucedidos e que consigam resolver, na medida do possível, esse problema que nos atingiu, mas que com certeza vai passar, porque nós cremos em dias melhores do que aqueles que estamos vivendo hoje. Vamos à palavra do Senhor. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço especial a todos aqueles que estão assistindo a live. Eu estava aqui plugado e eu vou voltar a estar. Eu sei que eu estou aqui com os irmãos, mas estou aqui também. Eu estou me vendo aqui, já estou ligado aqui no Facebook também junto com vocês. A todos que estão aqui, olha, quem está assistindo agora, a nossa irmã Mara Figueira, a irmã Caíse, a irmã Jussara Bernardo, o irmão Joaquim, o pastor Jailson Dantas, Caíse e tantos que estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês e eu quero falar sobre atitudes em tempos de crise, tá bom? Diz assim, meus irmãos, a palavra: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Lembre desse tempo, são 7 anos, não são 7 dias. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, amalequitas e filhos do Oriente, eles vinham contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum, e nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que se não podia contar, nem a ele e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Lembre disso, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Meus irmãos, olha para cá. A palavra que eu li para vocês é uma palavra que choca o meu coração. Primeiro, para entender o contexto que Israel vivia naquele tempo. Os irmãos sabem que os filhos de Israel, ainda no Egito, eram chamados de hebreus. Eles ficam lá aproximadamente 430 anos como escravos. Deus fez uma promessa a Abraão, que no tempo oportuno, ele os libertaria e os levaria para uma terra que manava leite e mel, que era uma prefiguração de uma terra própria, de um sustento próprio, de uma bênção que Deus derramaria sobre a vida do povo. Quando esse tempo é cumprido, Deus levanta Moisés, que tinha nascido no Egito, mas era hebreu. Moisés lidera a saída do povo hebreu do Egito. E a Bíblia diz que eles passam algum tempo no deserto, aprendendo aquilo que Deus queria que eles aprendessem. E depois de um tempo, que não foi pouco, eles passaram aproximadamente 40 anos para entender aquilo que Deus queria. Deus os leva até Canaã.
Sob a liderança de Josué, os homens conquistaram cidades, levantaram cidades, prosperaram e agradavam a Deus. A Bíblia vai dizer muito claramente, meus irmãos, que no tempo que Josué está vivo, Israel não desobedece, porque a liderança de Josué era forte, presente e atual. Josué e a sua casa serviam a Deus, e isso contagiava Israel de uma forma tão grande que não havia espaço para a desobediência. Mas o problema é que Josué morre. E quando Josué morre, vai acontecer dentro da Escritura, dentro da Bíblia, o período que eu chamo de juízes. A Bíblia chama de juízes, aproximadamente 330 anos. Os homens não tinham uma liderança fixa. Os homens não tinham alguém para olhar, não havia um líder fixo. Deus levantava alguém por a sua coragem, por a sua determinação e por aquilo que ele obedecia. O grande problema é que os homens obedeciam um certo tempo e depois desobedeciam. Isso acontece sucessivas vezes. Haja vista Israel ter aproximadamente 17 juízes. Só que nesse tempo aqui de Juízes capítulo 6, o homem em questão é Gideão. Gideão não é de uma família nobre, não é de uma tribo grande, ele é da tribo de Manassés. A tribo de Manassés é uma tribo adotada por Deus, porque eles são descendentes de José. Alguns saíram e Manassés e Efraim entrou, e aquela tribo foi dividida em duas, era muito pequena. Ninguém que era de Manassés ou Efraim tinha notoriedade diante da nação para liderá-la e para ser o juiz. O problema era, mais uma vez, Israel está com fome. Talvez vocês não entendam o contexto que eu li, porque talvez esse contexto não deixe tudo explícito, como em 1 Reis e 2 Reis, sobre a fome que havia na terra naquele tempo. Nós entendemos pela Bíblia que Eliseu, sucessor de Elias, passa por uma crise aparentemente igual a essa, mas os contextos aqui apresentados são outros, que tendem até a camuflar se você não entender o que Gideão estava vivendo. A Bíblia diz que no tempo de Eliseu, olhem para cá, meus irmãos, vocês em casa, desliga a televisão, olha para cá. Eles estão comendo, não há o que comer, então eles estão comendo agora esterco de pombo, fazendo farofa com esterco de pombo e tomando sopa de osso de cabeça de jumento, e pagando caro por isso. A Bíblia diz que eles estão pagando caro por isso, e quando isso acabou, a fome era tão grande, que eles já pensavam em matar crianças para substituir por aquilo que havia acabado. Essa fome assolou perto do tempo de Salomão. Essa fome assola tanto que quando aquele rei ouve aquela questão das duas mulheres, que uma matou a criança para comer e a outra esperou para que no dia seguinte ela comesse o filho da que tinha matado, o rei rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e começou a buscar a Deus. O contexto aqui apresentado não é tão explícito, mas olha para cá para eu explicar, o contexto é parecido. Eu estou falando sobre fome, eu não estou falando sobre esse tempo que a gente passa do café para o almoço, ou do almoço para a janta, que é aquela a barriga rói, daquela maneira até gostosa, e você diz, eu estou louco para chegar em casa, eu preciso comer alguma coisa. Não é esse tipo de fome. Estou falando de uma fome em que você procura e você não encontra. Não é por um dia, não é por 2, não é por 3, e que aquilo vai aguçar em você os instintos mais primitivos que o ser humano pode ter. Olhe para cá. Alguém nessa situação, ela perde algumas coisas. Primeira coisa, ela perde a afeição natural. O amor mútuo já não é mais demonstrado, porque a fome é tão grande e é tão intensa que o seu semelhante passa a não ser mais o seu semelhante. O seu semelhante passa a ser algo abjeto para você. Na década de 70, olhe para cá, um avião com esportistas caiu, melhor dizendo, em uma região do Uruguai, uma região gelada, entre Uruguai e Chile. E porque ficaram lá 40 dias e a fome era extrema,
os homens começaram a comer aqueles que morriam por causa do frio. Homens comendo homens que eram amigos e familiares por causa do instinto primitivo que foi aguçado pelo poder que a fome, que a crise, que a desolação, quando chega, faz na alma do ser humano. Eu estou falando sobre esse contexto. Israel está durante 7 anos cativa na mão, não de uma nação e não de duas, mas de 3. A Bíblia fala em midianitas, amalequitas e filhos do Oriente, que não deixava com que Israel cegasse aquilo que semeou. Eles não tinham o que comer, e a Bíblia vai dizer que a situação é tão desastrosa que os homens não sabem mais o que fazer. Olhe para cá. Nesse contexto de crise, a Bíblia vai apresentar a atitude de um homem chamado Gideão. Esse homem não era grande, como vos falei, não tinha muita notoriedade, não era de uma tribo grande, era menor da casa do pai, ele próprio quem diz. Mas a Bíblia diz que ele vai fazer algo inesperado. Ele vai pegar o restante do trigo que ele conseguiu colher, que os inimigos não levaram durante as investidas que iam contra Israel, porque a própria Bíblia diz que tudo aquilo que Israel plantava era cegado pelos seus inimigos. Não havia mais boi, não havia jumentos, não havia comida, e tudo aquilo que Israel semeava era colhido pelos seus próprios inimigos. A Bíblia é clara em dizer que todas as vezes que Israel se levantava para fazer alguma coisa, os midianitas vinham como gafanhotos, saqueavam a terra, levavam tudo de bom. Israel ficou debilitado. Essa palavra aqui remete à fragilidade em que a nação ficou exposta a esse tempo de crise de 7 anos. Então Gideão, ele toma uma atitude. Talvez você não entenda, e algumas pessoas pregam sobre isso, mas não dão a importância àquilo que o texto fala. Gideão está malhando trigo no lagar. Olhe para cá. Essa atitude em tempo de crise chama a atenção de Deus. A eira é o lugar de malhar o trigo, de você bater no trigo, para que ele consiga fazer aquilo que lhe apraz e dê sustento. Mas a situação era complicada e eles não podiam malhar o trigo na eira, porque a eira é um local aberto. É um local público, aberto, com ventilação e própria, para que o trigo seja malhado e então ele consiga virar o alimento necessário. Gideão estava malhando trigo no lagar. Você sabe onde fica o lagar? O lagar não fica visível. O lagar fica dentro de uma caverna. O lagar é uma construção, é um buraco literalmente feito dentro da rocha. Os estudiosos dizem que ele tem 2,40 metros de comprimento, por 1,5 metros de profundidade. E aqueles homens entravam dentro do lagar para pisar uva, e no fundo daquela construção havia um buraco, aonde o líquido do mosto era derramado. Por causa do pisar das uvas, e daquele lugar ele era enchido e levado e transportado para outro. Só que o lagar aqui não está sendo de uvas, o lagar aqui está sendo malhado o próprio trigo. Gideão está escondido, sozinho, fazendo um trabalho difícil em um tempo de crise. Mas olha para cá, essa atitude chama a atenção de Deus. Eu entendo uma coisa, meus irmãos. No tempo da crise, a única coisa que Deus quer de mim e de você é que eu e você use os nossos próprios recursos. Não vai adiantar ficar parado, não vai adiantar ficar prostrado, não vai adiantar ficar com medo, não vai adiantar deixar a vida do jeito que está. Gideão, ele entende que se ele não faz algo, não iria mudar. Então ele toma uma atitude e vai fazer aquilo que ninguém estava fazendo. Quando Gideão toma essa atitude, ele chama a atenção do próprio Deus. Eu sei que nós estamos passando em um tempo de crise. Eu não estou dizendo que você deva sair da sua casa sem a sua máscara. Eu não estou dizendo que você deva se descuidar. Eu não estou dizendo que você não deva usar isso aqui, álcool gel.
Eu não estou dizendo que você não deva subestimar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome, se chama coronavírus. Mas eu estou dizendo que no tempo da crise, eu e você precisamos nos levantar para fazer alguma coisa para que isso consiga passar. No tempo da crise é necessário que pessoas entendam que atitudes fazem diferença para que o processo em relação a Deus seja adiantado. Eu preciso entender que no tempo da crise Deus conta comigo para alguma coisa. Eu preciso entender que no tempo da crise Deus conta comigo em alguma área. Pode ter alguém necessitando de mim e Deus esteja esperando a minha vida para usar, para abençoar outra vida. No tempo da crise não adianta ficar parado mesmo. Eu estou vendo muita gente com medo, sem sair de casa, depressivo, angustiado, colocando coisas na cabeça que não existem. Eu preciso que você entenda. O tempo é difícil, mas existe um Deus que nos dá força para levantar, mesmo em meio aos dias difíceis, e nos dá a condição de caminhar, mesmo em meio a lutas e tribulações. Olhe para cá, Gideão está sozinho, mas mesmo sozinho, Gideão chama a atenção de Deus. E a atenção que Gideão desperta é tão grande, que Deus vem ao seu encontro. A Bíblia vai dizer, olhe para cá meus irmãos, que o anjo do Senhor chega até próximo de Gideão e começa a conversar com ele. Você sabe, claro, não preciso nem explicar, que esse anjo do Senhor aqui, esse anjo com A maiúsculo aqui, é uma prefiguração do Cristo eterno. É uma teofania, teodeus, fania, aparição. O Cristo eterno aparece para Gideão e fala algo que desperta e aguça Gideão naquilo que ele precisava. Gideão se sentia pequeno, Gideão achava que não era ninguém, mas mesmo com as impossibilidades que Gideão achava ter, não foram empecilhos para que ele se levantasse e fizesse alguma coisa no tempo da crise. Talvez alguém esteja me olhando de casa dizendo: eu não sirvo para nada, eu não tenho condições de fazer nada. É engano seu. Você pode, Deus conta com você para alguma coisa. Levante a tua cabeça, é hora de Deus lhe usar para abençoar a vida de alguém. O Senhor chega perto de Gideão e fala uma coisa para ele: Gideão, varão valoroso. Talvez na sua Bíblia esteja homem valente. O Senhor é contigo. Aquilo desperta Gideão, e aquilo traz a memória de Gideão em tempos de crise, o quanto Deus é grande. Gideão olha para o anjo do Senhor e fala uma coisa: como assim Deus é comigo? Se Deus é comigo, por que eu estou passando por isso? Do que foram feitas todas as histórias que os meus pais me contaram quando saíram de lá até aqui. Quando o anjo do Senhor ouve essa palavra, talvez isso pudesse soar aos olhos de Deus como uma afronta. E eu estou vindo aqui, eu quero abençoar Gideão, mas ele olha para mim e me responde. Mas o Senhor olha para Gideão e disse: varão valoroso, vai nessa tua força e livra Israel. Olha para cá, para que eu lhe explique alguma coisa. Em tempos de crise, Deus está esperando que alguém se levante para fazer alguma coisa para que Ele possa abençoar. Em tempos de crise, Deus está esperando que alguém, mesmo com as suas impossibilidades, diga: Deus quer me usar, e se levante apto a ser usado por Ele, naquilo que apraz ao Senhor. Em tempos de crise, em tempos de tribulação, Deus está esperando que você não fique depressivo, e que você entenda que Deus está com você, e que a palavra dEle, que a graça dEle, que a misericórdia dEle guarda, protege e livra você do mal. Aleluia! Aquilo aguça Gideão, aquilo mexe com Gideão, e Gideão faz memória de um Deus que faz milagre. A única coisa, olhe para cá, eu queria que lhe vê, eu não estou vendo o seu rosto, mas eu sei que você está vendo o meu.
A única coisa que nós não podemos esquecer nesse tempo agora é que Deus não perdeu o poder, é que Deus é grande, que Ele faz milagre. Porque no dia que eu perder essa esperança eu morro, mesmo estando vivo. Tem gente desesperada por aí dizendo que o mundo vai acabar, que é o fim de todas as coisas, que não vai mudar, que nós vamos morrer. Meu irmão, para com isso. Deus é Deus para fazer milagre. Essa situação pode mudar com o estalar de dedos de um Deus que é todo poderoso. Gideão está dizendo: eu sei quem é Deus, e se Ele estiver comigo, essa situação ela muda. Gideão faz lembrança daquilo que Deus fez, e quando nós fazemos lembrança daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer, Deus age para abençoar a nossa vida e o nosso contexto de agora. Aleluia, aleluia. Olhe para cá. Gideão então se sente encorajado por Deus para batalhar, para lutar. Em tempos de crise, a única coisa que nos fortalece é a palavra. Não adianta ficar trancado, não adianta ficar enclausurado, não adianta ficar depressivo. Se a palavra de Deus não lhe animar, não lhe levantar e não lhe der forças para você acordar pela manhã, botar os seus pés no chão e dizer: Senhor, o tempo é difícil, os dias são maus, mas eu creio no Senhor, na sua misericórdia, e eu sei que isso vai passar, logo em breve tudo vai mudar, porque eu creio num Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Você não pode perder isso. Você não pode deixar esse sentimento sair do teu coração. Eu sei que durante esse tempo muita coisa tem mudado. É claro, é notório que muita coisa tem mudado. Primeiro, o nosso dia mudou. A ordem natural das coisas foi alterada. Você está mais estressado. Você não aguenta muita coisa por causa dessa pressão, desse convívio, desse confinamento. É criança que não sai de casa. É você que não pode esparecer a cabeça. É você que não pode dar uma caminhada. É você que está enclausurado. Tudo isso vai pressionando você a ponto de você não entender que essa situação é passageira. Aleluia. Tem muita coisa que mudou, e essa ordem alterada vai nos tirando de algumas coisas que nós tínhamos convicção. Agora olhe para cá. Não perca a convicção no Deus que sara, no Deus que cura e no Deus que transforma. Gideão está falando para o anjo do Senhor, que é a prefiguração de Cristo, dizendo: eu sei quem é Deus. Se Deus estiver comigo, então aquilo que aconteceu com os meus pais vai acontecer comigo também. Aquilo não soou aos olhos do Senhor como algo que afrontava, mas como algo que era necessário para que Gideão entendesse que durante a crise alguém tem que se levantar confiando na palavra de Deus. Aleluia. Então Gideão se levanta e o Senhor fala para ele: vai na tua força e livra Israel. Gideão fala: como assim? Eu sou um homem, existem 3 nações que estão ao redor de mim, que durante 7 anos têm vindo aqui e têm tomado tudo que é nosso, e o Senhor diz: vá lá e livra Israel. Como assim? Olhe para cá, vem aqui perto de mim. Olhe, Deus comigo e com você é maioria. Não importa o tamanho da afronta, Deus está com você, é pequena afronta. Não importa o tamanho do problema, Deus está com você, o problema é pequeno. O problema verdadeiro é não estar com Deus. Porque problemas pequenos sem a presença de Deus se agigantam em nossa vida. Grandes problemas se encontram com a presença de Deus, e eles têm que ficar pequenos na presença do Deus que você serve. Deus estava dizendo: Gideão, olha para cá, Gideão, existem 3 nações que lhe afrontam, mas eu estou com você, e se eu estiver com você, é maioria, não vai dar errado. A vitória é certa. Talvez você esteja em sua casa agora, passando por problemas emocionais, passando por problemas dentro do casamento. E olha, se existe uma coisa que aguçou
essa quarentena foi problemas familiares. Talvez você esteja passando por isso e não esteja sabendo como driblar essa situação. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Deus de Gideão manda eu lhe dizer que se você colocar a sua fé nele, e se você entender que ele ainda faz milagre, esse problema começa a ser mudado a partir da noite deste dia. E se você crê nessa palavra, dê um glória a Deus aí do outro lado, meu irmão. Aleluia. Então a resposta de Deus, olhe para cá porque eu não vou me demorar mais. Ela vai ser dada a Gideão de um jeito peculiar. Porque se existe uma coisa que Deus sabe fazer, meus irmãos, é trabalhar. Gideão, como homem, arregimenta um exército de 33 mil homens. Ainda era pouco para batalhar contra 3 nações. Mas Deus, conhecendo o coração do homem, Ele vai falar uma coisa em particular dentro da Bíblia, e que está aqui, no capítulo 6. Aleluia. Está aqui no capítulo 6, que ele fala para Gideão, não fala para Gideão, melhor dizendo, ele fala em um segredo, e dizendo: se eu deixar Gideão ir com tanto povo, batalhar contra midianitas, amalequitas e filhos do Oriente, Israel se gloriará, e não dará glória ao meu nome. A partir daí, Deus começa a trabalhar de uma forma diferente, e ele manda dizer a Gideão: olha, quem for medroso e covarde pode voltar. Nessa primeira palavra, a Bíblia diz que voltaram 22 mil. 22 mil. De 32 mil voltaram 22, sobraram 10 mil. Outra palavra saiu, e os homens foram beber água. E o Senhor fala para Gideão: aqueles que beberem água sem vigiar, põe à esquerda. Aqueles que beberem água vigiando, põe à direita. 9.700 homens beberam água sem vigiar. Deus disse: pode voltar para casa. Gideão só sobrou 300. De 32 mil sobrou 300. Sabe por quê? É porque tudo aquilo que você espera não vem do homem. Tudo aquilo que você necessita não vem do homem. Tem muita gente confiando que nesse tempo da crise, eu já falei isso aqui, mas eu preciso falar. Tem muita gente confiando que nesse tempo da crise vai vir algo do homem, e que alguém instrumentalizado, ou que talvez tenha um poder econômico muito mais avantajado, desenvolva algo que venha curar a humanidade de uma forma preventiva e absoluta. E eu estou aqui crendo que o único que pode fazer aquilo que nós precisamos é o Deus que fez os céus e a terra. Os homens confiam em vacinas ou antídotos, mas nós confiamos no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não confio no poder do homem, eu confio na graça do grande eu sou, aquele que nos conhece, aquele que faz o milagre acontecer. Eu não estou desdenhando, por favor, das autoridades de saúde, da vigilância sanitária. Eu só estou entendendo pela Bíblia Sagrada que o Senhor permitiu a ferida, mas o Senhor sarará a ferida também. Para com isso, meu irmão. Você precisa entender que nada foge do controle de Deus. O diabo não pode se opor a Deus. Ele não pode trabalhar onde Deus não permita que ele trabalhe. Nada foge do controle do eterno. Se isso aconteceu, houve uma vontade permissiva, mas o mesmo Deus que faz a ferida cura também. E nós precisamos entender que a nossa resposta não está no homem, a nossa resposta está no Senhor. Gideão estava confiando no exército, mas Deus fala para ele: não confia no exército, olha para mim, eu sou a tua bandeira, eu sou a tua vitória. Se eu não estiver com você, 100 mil homens não resolverão o problema, mas se eu estiver com você, a luta é garantida e a vitória é certa, Gideão. E para terminar, olhe para cá. Gideão acha que vai ser do modo do homem, e não vai. Não vai. Gideão arregimenta 300 homens com cântaro na mão e chegam até o arraial dos midianitas. A ordem expressa era: eu nunca vi essa ordem. Ninguém vai batalhar
ninguém vai puxar espada, não haverá luta corporal. Quebrem os cântaros e acendam as tochas, porque Deus sabe fazer aquilo que lhe apraz. E a Bíblia diz que os homens quebram os cântaros, acendem as tochas, e o exército foge atemorizado. Olhe para cá, para que eu possa finalizar. A resposta de Deus em relação a Gideão é: quando você toma uma atitude de coragem, eu me levanto para abençoar a tua vida. Quando você sai da tua zona de conforto, quando você entende que eu ainda faço milagre, que eu ainda curo, que eu ainda transformo, que eu ainda liberto, eu me levanto do meu trono e abençoo a atitude que você toma. Aleluia. Eu preciso que você em casa ouça essa palavra. Não deixa o desânimo lhe abater. Não coloca na tua mente aquilo que não lhe edifica. Blinda a tua casa e a tua família. Aquilo que faz mal arranca do teu convívio. Aquilo que não está agregando, não deixa entrar pela porta da tua casa. Aquela visita que só vem falar de morte, de tragédia, meu irmão, manda embora. Receba a palavra, receba a vida. Creia que Deus, em meio a esse caos, faz tudo novo. Porque durante a crise existem os agentes da vida, viu, pastor? Mas também existem os agentes do caos. Eu conheço gente que só diz que vai morrer. Eu conheço gente que diz que vai dar tudo errado. Eu conheço gente que diz que não tem mais planos de vida, que o plano agora é só sobreviver. Claro que é sobreviver, mas não ter mais planos, não confiar em Deus. Olha o dedo, olha. Não, porque nós temos um Deus que conhece. Não deixa que o agente do caos motive você a viver uma vida de derrota e fracasso. Toma os cuidados necessários, sim, mas se levanta para a vida. Entenda que cada dia é um dia novo, é uma oportunidade do Deus Todo-Poderoso manifestar a glória dele em sua vida. Se a situação está difícil, creia que vai melhorar. Se o casamento está difícil por causa dessa quarentena, por causa desse isolamento social, comece a injetar a palavra dentro de casa, comece a cantar louvores a Deus, comece a buscar o Senhor, comece a profetizar bênção dentro de casa, e Deus vai se manifestar. Aleluia, aleluia. Agora eu vou dizer uma coisa para você, porque isso precisa ficar bem claro aqui. Durante o teu processo, durante você levantar, os teus inimigos não vão parar de investir. Os teus inimigos não vão parar de afrontar. Mas quando você entender que o seu Deus é maior do que o teu inimigo, você terá forças para batalhar. E a vitória vai chegar de um modo sobrenatural. Escute o que eu estou dizendo aqui. Deus me leva a entender que existem problemas de pessoas que estão me ouvindo aqui, sérios dentro de casa. Deus me leva a entender que existem situações de famílias que são complicadas, e você está me ouvindo aqui sem saber como fazer. Queria vir aqui, mas não tem como. Deus está mandando essa palavra para você. A sabedoria que você precisa virá na tua mente de um modo que você se levantará e falará coisas que você não falava, tomará posições que você não tomava, e o milagre vai acontecer dentro do teu lar. Segura essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você, eu quero orar junto com você. Se você está na tua casa, sentado, deitado, fica de pé, agora, por um minuto. Você que está aí sentado, fica de pé. Nós queremos orar pela sua vida. A audiência aqui está boa, glória a Jesus por isso. Nós vamos orar por você, nós vamos orar juntos com você. Sabe uma coisa que eu não me acomodo? Eu queria que você fizesse algo diferente. Você pode vir aqui, irmão Duval. Você pode virar esse celular para a nave da igreja. Não sei se foi feito algo assim, mas eu quero que vocês em casa vejam aquilo que eu estou vendo aqui. Olhe quantas pessoas tem aqui. Olhe, meus irmãos, quantas pessoas tem aqui. A tela está sendo girada e você vai ver. Olha quantas pessoas tem aqui. Na nave da igreja, ele está girando. Já está quase aí na sua casa, preste atenção.
Olhe, quanta gente tem aqui na nave da igreja. O pastor à minha esquerda, como eu falei para você, perto da porta. Uma criança que agora está perto da mãe. Olha a nave da igreja, olha a galeria, olha o grupo das irmãs, vazio. Olha o grupo dos adolescentes, vazio também. Olha o grupo das senhoras, senhores, não tem ninguém, não tem visitante, não tem conversão, não tem batismo com o Espírito Santo. Eu não me acostumo com isso. E eu sei que o Deus Todo-Poderoso, aquele que está, aleluia, aquele que conhece a nossa oração, aquele que está aqui nesse lugar, não está feliz com essa situação. E eu creio em nome de Jesus. E se você crê junto comigo, levante a tua mão aí na tua casa, que essa situação ela vai mudar, que logo em breve as igrejas se encherão, logo em breve teremos cura para a nação, logo em breve o nome dele será glorificado, e essa igreja estará repleta com a glória e com a graça de um Deus que é todo poderoso. Mas eu não me acostumo com essa situação. Aleluia. Eu quero orar junto com você, e nessa oração eu quero orar pela sua casa, pela sua família, pela igreja do Senhor, orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelo nosso presidente da república, aleluia, para que ele pare de ser perseguido pelo diabo, e o nome de Jesus venha a ser glorificado, que dê sabedoria para ele, para conduzir essa nação de um modo justo, honesto, como tem que ser. Aleluia. Nós queremos orar, Senhor Deus e Pai. Eis aqui a tua casa, a tua igreja, o teu povo, Pai. Nós estamos aqui em 5 pessoas, Pai, mas eu sei que o Senhor está aqui, porque tu prometestes que aonde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, o Senhor estaria no meio, e o Senhor está aqui através do Espírito Santo. Aleluia. E nós estamos crendo em dias melhores, Pai, todos os dias, através do noticiário, aleluia, que eu não assisto e não quero para a minha vida. A notícia é que alguém morreu, a notícia é que muita gente vai morrer, a notícia é o caos, é o desespero, mas eu entendo que o Senhor anda na contramão, que o Senhor tem um caminho entre a tempestade, que o teu Espírito é poderoso. Aleluia. Eu acredito no teu operar, Senhor, eu acredito no teu agir, e que o Senhor venha abençoar a tua igreja, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a nossa liderança espiritual, os pastores da nossa igreja, Ministério de Madureira, meu Senhor, o pastor Jailson Dantas aqui, o pastor Cleverson lá em Aracaju, o bispo Samuel Ferreira lá em São Paulo, o bispo lá em Brasília. Que haja, meu Senhor, a tua graça e a tua presença na vida desses homens de Deus, Pai. Visita, meu Senhor, os obreiros de congregações pequenas, Pai, que têm passado problemas até para comer, Senhor, até para sobreviver, para pagar o seu aluguel, para ter o seu alimento na mesa. Visita essas pessoas com graça, visita essas pessoas com poder e unção, meu Deus. Visita os nossos governantes, abençoa o prefeito dessa cidade, o prefeito Marival Santana, o vice Aloísio Viana, os vereadores desse município, a secretaria de saúde desse município. Abençoa, meu Pai, o governador do estado, abençoa o nosso Sergipe, o nosso Brasil, abençoa o nosso presidente, Pai. Que o teu Espírito Santo lhe dê graça e sabedoria, que o teu Espírito Santo lhe dê força e lhe dê paz de espírito, Pai, para que o acordar pela manhã seja propositalmente para abençoar essa nação através de um governo simples, mas um governo humilde, fiel e honesto, Pai. E para terminar, tenha misericórdia do Brasil, repreende esse vírus, Pai, porque os homens confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor.
Nós sabemos que em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, a cura está no Senhor, está na tua palavra, a cura está no teu decreto. Então olha para o Brasil, olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, olha para a Espanha, olha para a Inglaterra, olha para a França, olha para as nações assoladas por esse vírus. Meu Deus, faz algo poderoso e mostra que o Senhor é grande, porque nós cremos em um Deus que é todo poderoso. Enquanto nós estamos aqui, meu Deus, nos dá força, guarda a nossa família, livra-nos do mal, que o teu Espírito nos dê sabedoria, para que nenhum agente do caos entre em nossa casa, mas para que as nossas atitudes no tempo da crise venham a fazer com que o Senhor olhe para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos com audiência muito boa. Deus abençoe, meus irmãos, vocês que estão aqui. E eu tenho certeza, domingo tem uma palavra que vai sair desse altar. Eu não sei por quem, mas será uma palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. As almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Chegar, perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Você lembra do ID, do mestre amado?
morrer. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. Aleluia. Boa foi esta palavra. Alegrou os nossos corações. E nos instigou a cada dia a confiar mais no Deus que a gente serve. Nos instigou a cada dia a confiar mais no Deus que a gente serve. Eu não consigo entender. Se eu creio na palavra, e a palavra me diz que Deus prometeu que estaria conosco até a consumação do século, e eu ainda tenho dúvida. Eu entendo que é as nossas fragilidades humanas. Nós somos humanos, temos dificuldades, mas fé é você crer numa coisa que você não está vendo ainda. Então, que Deus possa penetrar em nossos corações e fazer com que a gente possa contemplar a cada dia todas as promessas que Deus fez para mim e para você. Confia mais no Deus que você serve. Confia mais no Deus que você serve. Aleluias. Maravilha. Irmã Jéssica, volta já. Pode ter certeza disso. Tá? Jussara, Mara, Felipe, Patrícia. Volta já. Evangelista Genilda. Irmã Maria Conceição. Sabe de onde é? Lá de Peão. Deus abençoe todos vocês. Tá? Agora eu quero convidar vocês para ficarmos de pé. Queridos, sábado é a nossa Santa Ceia. E a nossa Santa Ceia, ela começa às 8 horas da manhã. Termina a que hora, pastor? 19. De 8 da manhã até 7 da noite. Pastor, e meio-dia, se você quiser tomar sua Santa Ceia, vai estar aberta a igreja. Tá? Você chega, ora, toma sua ceia, ora e vai para casa. Tá? Vai ser do mesmo jeito, no mesmo sistema que nós fizemos na ceia passada. Tá? Não vai ter aglomeração, não vai ter ajuntamento. Você chega, toma sua Santa Ceia e vai para casa. Tá? Então, vamos orar? Eu vou orar já por duas coisas. Por encerramento do culto, pelas ofertas. Pastor, e eu que eu estou em casa? Traz sábado. Sábado é a Santa Ceia. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, a Ti damos graça por esse momento que o Senhor preparou, por esse banquete que o Senhor nos abasteceu. Toma, Deus, a cada um dos Teus filhos em Tuas mãos. Pai, já foi profetizado aqui nesse altar que qualquer dificuldade, em qualquer área que for da vida de cada um dos nossos irmãos, entra, Pai, com providência. Mostra, Senhor, para cada um deles que as mãos do Senhor não estão encolhidas e que os seus ouvidos não estão agravados. O Senhor está ouvindo as nossas orações e súplicas, e no momento certo o Senhor atenderá. Eterno é a Tua palavra. Tudo isso é passageiro. E nós cremos que o Senhor já entrou, não vai entrar não, já entrou com providência. E vai resolver tudo isso, para que o Seu nome seja glorificado. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, continua sendo Deus. Agora, Senhor, aumenta a cada dia a nossa fé, para que nós possamos crer, e através disso, ver materializado todas as promessas que o Senhor fez para cada um de nós. Pai, obrigado por tudo. Abençoa, Pai, os dizimistas e os ofertantes da Tua casa.
e contempla as necessidades de cada um deles. Pai, visita os seus celeiros, abençoa, Pai, as suas finanças, abençoa a saúde, abençoa, Senhor, o matrimônio, abençoa, Pai, o lar de cada um dos teus filhos, abençoa os seus negócios, Pai, multiplica, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu creio e já te agradeço para a glória do teu nome. Estende as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja, não só hoje, mas para sempre. Aquele que crê diz amém. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Aleluia. Deixa eu lembrar para você que ainda está aí na Santa Ceia, traga 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? Vamos abençoar os nossos irmãos, aqueles que mais estão necessitando, tá? Deus abençoe. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado